E aí, pessoal da segunda série, como é que vocês estão aí? Como é que está o Tiago, o José? José não, o João Pedro, né? Como é que vocês estão aí, gente? Eu tô com saudade de vocês. A Brenda, dona Brenda. Só aprontando, Brenda? Um abração para vocês aí, viu, gente? Hoje vamos para a nossa aula aí de um assunto que vocês já estão meio que careca de saber, que a gente trabalha bastante esse assunto, né? Não é novidade para vocês, mas a gente tem que tratar. Então, vamos falar, então, das orações subordinadas substantivas. E, como vocês bem sabem, as orações subordinadas, elas são subordinadas porque os períodos são dependentes, né? Um período depende do outro para ter sentido. Por isso que ela é uma oração subordinada. E ela vai ser substantiva porque a oração subordinada tem valor de substantivo, né? Ou ela vai ser um sujeito na função sintática e um sujeito já na maioria das vezes é um substantivo, ou ela vai ser um objeto, né? E o objeto na função sintática na maioria das vezes é um substantivo, ou um predicado, né? Relação de predicativo do sujeito que vai ser na maioria das vezes um substantivo, por isso que ela é substantiva, tá? E vocês sabem que nós temos aí seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis tipos de orações subordinadas substantivas, que é a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e a positiva. Ela é subjetiva porque tem função de sujeito, ela é objetiva direta porque tem função de objeto direto, objetiva indireta porque tem função de objeto indireto, completiva nominal porque tem a função de complemento nominal, predicativa porque tem a função de predicativo e a positiva porque tem função de aposto, tá? Tranquilo aí? Então nós vamos lá na subjetiva que tem valor de sujeito, né? Por que ela tem valor de sujeito? Porque ao perguntar, ao questionar o verbo da oração principal, nós vamos obter como resposta o próprio sujeito. E esse sujeito ele vai sempre aparecer na oração subordinada. Então, por exemplo, essa oração aqui, interessa-me que você compareça à reunião. Quem é o sujeito dessa oração principal? A gente faz a pergunta para ela, né? O que interessa? Aí a resposta é essa, que você compareça à reunião. Então, por isso que ela vai ter valor de sujeito. E aí ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? A gente sabe que nas orações subordinadas nós vamos, pelo menos na grande maioria das vezes, ter uma conjunção subordinativa. Tudo bem? Que, em modo geral, é a conjunção que. Nós vamos ter outras aí, mas a que mais vai aparecer é a conjunção que. Tudo bem, então, gente? E aí, para arrematar, diz o seguinte: quando a oração substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sendo na terceira pessoa do singular, interessa-me, e não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal, que o sujeito é a própria oração subordinada, como eu acabei de falar aqui. Tudo certo? E a oração subordinada substantiva objetiva direta vai ter o contexto onde a oração subordinada vai ter valor de objeto direto. Se a oração subordinada tem valor de objeto direto, é porque lá na oração principal eu tenho um verbo transitivo direto que vai ter como complemento a própria oração subordinada. Tá? Então eu tenho aqui o exemplo. Eles não permitem que os índios vivam em paz. Tudo bem? E aí a primeira coisa que a gente faz para não confundir com a subjetiva é a seguinte: quem é o sujeito da primeira oração, da principal? O sujeito é quem é que não permite? Eles, então o sujeito é eles. Tudo bem? E aí a gente analisa o verbo permitir sintaticamente. O verbo permitir, ele é verbo transitivo, certo? Se ele é um verbo transitivo, sintaticamente, ele precisa de um objeto. E ele, no caso, é verbo transitivo direto. Então, quem permite, permite algo ou alguma coisa. Então, o que se permite? Que os índios vivam em paz. Então, que os índios vivam em paz é o objeto direto do verbo permitir. E por isso que essa oração toda é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí tem aqui o seguinte enunciado.
A oração objetiva direta sempre se liga a um verbo da oração principal sem preposição e indica o alvo sobre recai a ação desse verbo. Tudo bem, então? A objetiva indireta ela vai funcionar basicamente conforme a objetiva direta, só que no caso nós vamos ter um verbo transitivo indireto. Então, para isso acontecer, tem que ter sujeito na primeira oração. Qual é o sujeito da primeira oração? Ninguém. Então, qual que é o verbo que faz referência à oração subordinada? É o verbo desconfiava. Eu sei que ele é verbo transitivo indireto porque quem desconfia, desconfia de algo ou de alguma coisa. Se o complemento deste verbo é a oração subordinada e este verbo é um verbo transitivo indireto, então a classificação dessa oração subordinada vai ser substantiva objetiva indireta. Por que que ela é indireta? Porque eu vou ter uma preposição aí que vai conectar o verbo transitivo indireto ao seu complemento. E aí aqui diz que a oração objetiva indireta liga-se o verbo da oração principal com preposição, que é o caso aqui, e indica o alvo ou destinatário do processo verbal, que é o complemento do verbo desconfiava, tá bom? E a completiva nominal? A completiva nominal, como o próprio nome já diz, tem a função de complemento nominal. Tudo bem, então? E aí, para eu analisar, eu tenho que primeiro saber onde está o sujeito da primeira oração, da oração principal. Então, o sujeito ele vai estar lá na primeira oração porque é um sujeito oculto. Eu chego à conclusão. Tudo bem? Só que percebam, a oração subordinada ela não está mais ligada a um verbo, e sim à conclusão. Então, conclusão é um substantivo. Tudo bem? E, no caso, é um substantivo o quê? Abstrato. A gente sabe que os complementos nominais vão estar ligados a adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. E se a oração subordinada está conectada ao substantivo abstrato conclusão, quer dizer que isto é um complemento nominal. E aí a classificação da oração subordinada vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal. Tudo bem? E aí, por definição, aqui diz que a oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se liga a um nome da oração principal. Ah, e tem um detalhe. Ela, a gente sabe que complementos nominais eles sempre vão estar acompanhados de preposição. Não existe complemento nominal sem preposição. Tudo bem? Então, as preposições vão sempre aparecer, tá? Após o substantivo que o complemento nominal vai se referir. Tudo bem? Ou ao nome que o complemento nominal vai se referir. E aí podem ser as preposições a, preposição de, com, por, para, em e por aí vai. Então tome cuidado que muita gente confunde a completiva nominal com a objetiva indireta, só que tem uma diferença. A objetiva indireta, ela vai se dar com verbo. A completiva nominal não é com verbo, é com nome. Tudo bem? E aí nós vamos ter a predicativa, que vai ter a função de predicativo do sujeito. E como é que a gente faz isso? Analisa a oração. O problema é que o prazo já se esgotou. E aí o que acontece? Eu vou ter, pelo menos na grande maioria das vezes, o predicativo do sujeito associado a um verbo de ligação. Então, uma das primeiras situações que envolvem um predicativo do sujeito é o uso do verbo de ligação. Tudo certo? E aí eu tenho que saber qual que é o sujeito da primeira oração. Então, o sujeito da primeira oração é problema. Tá? O problema é o meu sujeito, então não tem como ser subjetiva. Aí a gente observa que o que está completando o sentido desse verbo de ligação é a própria oração subordinada, que no caso aqui é que o prazo se esgotou. Se esse elemento está ligado a um verbo de ligação, nós podemos dizer que isto é um predicativo do sujeito. Logo, a classificação vai ser oração subordinada substantiva predicativa. Tudo certo? Aí aqui diz que a oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração principal, né? E através do verbo de ligação, o verbo ser, na grande maioria dos casos. Tudo bem? Então, para ser predicativo do sujeito, tem que fazer referência ao próprio sujeito, porque senão não tem como ser predicativo. Tudo bem, então? Predicativo do sujeito.
diferente do predicativo do objeto. Tudo certo, pessoal? Então vamos continuar aí. E por último, e essa é a mais tranquila de todas, que é a oração subordinada substantiva apositiva. Ela vai ter valor de aposto, tudo bem? E como é que a gente percebe isso? Teve 2 pontos, gente, é oração subordinada substantiva apositiva, tá? É impossível de acontecer um fato onde não exista aposto no sentido das orações subordinadas com 2 pontos. Então, aqui está um exemplo. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém, tudo bem? Ninguém denuncia ninguém, tá certo? Então, o que acontece? Qual que é o aposto? O que que é o aposto? O aposto é uma explicação sobre algo que foi citado anteriormente. E qual que é a explicação? É o que acontece nos presídios, o quê? Ninguém denuncia ninguém. Tudo bem? Então, por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva apositiva, tá? E aí diz o seguinte aqui: essa oração vai se ligar ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação. Tudo bem? E eu posso dizer também que a situação que vai envolver aí os 2 pontos. Tudo certo, pessoal? Então, vocês viram aí um assunto que vocês já estão sabendo muito tranquilamente. Eu tenho certeza que vocês fazem isso daí até com a perna, um braço amarrado nas costas, sem dificuldade nenhuma. E aí eu peço que vocês façam essa atividade da página 77 a 81 e nós vamos corrigir na próxima aula, tá certo? Então, um abração e até lá, gente.